Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Vamos iniciar nosso culto de hoje com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos então iniciar nossa pacificação, nossa prática de permanência em Deus, sentando ou deitando relaxadamente, como cada um preferir, olhos abertos ou olhos fechados. O importante é que nós estejamos numa posição confortável, sem tensão no corpo, nada para nos chamar a atenção. Vamos fazer algumas inspirações profundas, percebendo o ar que entra pelas narinas, enchendo os pulmões, retendo por alguns instantes esse ar, depois exalando, o ar saindo dos pulmões, passando pelas narinas. Vamos perceber este processo, que ocorre durante o dia de forma mecânica. E à medida em que inspiramos e expiramos, naturalmente e gradualmente, nós começamos a entrar em processo de relaxamento, tanto do nosso corpo físico, quanto do nosso mental e do nosso emocional. À medida em que nós avançamos neste relaxamento, nós passamos a perceber mais claramente o fluxo mental e emocional que nos transpassa. E à medida que nós percebemos este fluxo, nós não fixamos em nenhum deles. Simplesmente permitimos que eles nos atravessem
e sigam o seu destino, o seu fluxo. Estes pensamentos, essas memórias, essas emoções, elas são a repetição daquilo que nós vivenciamos durante o dia, hoje, ontem ou outros dias anteriores. Mas está intimamente atrelado a isso. Inclusive, essas imagens, essas memórias, esses pensamentos podem até nem ter sido gerados por nós. Captamos de alguém, de alguma imagem, de algum filme, enfim, ficou registrado, mas não nos pertence. Simplesmente permitimos que isso chegue, passe e siga seu caminho. Soltamos toda e qualquer memória, toda e qualquer lembrança, pensamento, emoção, e à medida em que este fluxo passa e nós não nos fixamos em nada, em nenhum deles, mas aos poucos começamos a perceber algo que é além destes pensamentos, dessas emoções, dessas memórias. Algo que não muda, que não tem como restringir, que não tem um local geográfico específico. Está na minha cabeça, nos meus braços, nas minhas pernas, dentro de mim, fora de mim. E é algo que sempre esteve, que está e estará sempre. É o que nos anima. E neste fluxo de vida, é que repousamos. Descansamos nele. Sem nada mais a atingir, a buscar. Simplesmente esse relaxamento consciencial, esta conexão, este repouso, neste fluxo de vida, neste fluxo divino.
este fluxo de vida que está em mim, está em ti, está em todos nós. Todos nós fomos criados a partir desta mesma fonte e compartilhamos este mesmo fluxo. Sem diferença na sua origem, entrelaçados na sua origem. A única diferença é que à medida em que avançamos nessa expressão, nós passamos a manifestar aparentemente expressões distintas, mas todas a partir da mesma origem, da mesma essência, da mesma constituição, apenas em experiências particulares. Mas a essência que nos anima é a mesma. E para este fato, devemos ampliar nossa consciência, nossa apreensão em relação a esta expressão, a estas expressões divinas. Este é o caminho de volta, o caminho à unidade das essências.
permanecendo nesse estado de relaxamento consciencial. Vamos olhar para a criação, para o universo, para a nossa Terra, sendo formada, sendo gerada há 4 bilhões de anos atrás, onde não existia vida no plano físico, apenas transformação telúrica. E à medida em que esta consciência planetária evolui, começam a ocorrer as transformações necessárias para que a vida se manifeste, se gere. E em determinado momento, esta vida foi semeada. A partir de condições propícias, criadas pela própria consciência planetária, por Gaia. E essa semente floresceu, se gerou, se amplificou a partir de si própria. A vida gerando a própria vida. Desde o menor organismo, e a partir daí, da consciência das expressões divinas, suas expressões foram se tornando mais complexas, foram sendo gerados seres com maior estruturas, criando-se o reino vegetal, posteriormente o reino animal, através de um processo de evolução de milhões de anos, mas sempre orientado pelo Logos planetário e pelas consciências divinas, até chegarmos ao ser humano, que pelo menos neste orbe é a estrutura biológica mais evoluída, tanto a nível físico quanto a nível espiritual. E é justamente essa expressão divina que adquiriu ao longo deste processo evolutivo a capacidade de expressar o amor, de expressar a positividade. Vejam, nós somos o resultado de um longo processo evolutivo da consciência planetária, até chegarmos ao ponto desta vida, desta geração, manifestar conscientemente o amor divino, baseado no livre-arbítrio, gerando positividade para tudo e para todos. E a partir desta positividade, deste amor, desta inclusão de tudo e de todos em nossos corações, brota a humildade, que é aquele olhar específico e profundo
que olha todos os irmãos sem diferenciação, ou seja, identifica a origem divina de todos e de tudo, sem diferenciação. E a partir desse olhar, dessa igualdade, brota a aspiração da fraternidade, que é a comoção com o sofrimento dos irmãos e a aspiração de que ele cesse. E avançando nesse amor fraterno, nós atingimos um estado de esperança e de espiritualidade, de fé na manifestação divina em tudo e em todos. Vamos olhar para esse longo caminho que percorremos até chegar aqui, neste momento, neste exato momento, com todas estas possibilidades infinitas que se abrem para nós quando expressamos, quando comungamos com essa amorosidade fraterna presente em nossos corações. Esta é a nossa grande missão de vida. Manifestar esta amorosidade fraterna, esta positividade em tudo e em todos, a todo momento. Ok, irmãos, irmãs, retornando aos poucos.
Então, hoje nós vamos complementar o estudo das 7 linhas de Umbanda, falando sobre 3 orixás. Por que nós vamos falar sobre 3? Porque em dado momento eu cometi um ato falho e apresentei um orixá que, no momento, ele não está entre os 7 orixás escolhidos na 6ª edição do FEC. Mas não quer dizer que seja menos importante, né? Inclusive, por algum motivo, eu incluí Mãe Iansã nas nossas conversas, né? Mas eu ia deixar somente Mãe Iansã, mas estudando a orixá que eu tinha, vamos dizer assim, entre aspas, esquecido, Mãe Oxum, né? Também não vejo como não falar dela, tá? Então, hoje nós vamos iniciar a nossa conversa falando sobre Mãe Oxum. Oxum. Orixá Oxum nos mostra a maravilha em termos manifestado amor e a habilidade natural de, assim como uma cachoeira, propagá-lo em direção ao próximo, trazendo bênçãos em um único movimento de fonte infinita, vendo tudo e todos como preciosos, radiantes como ouro. Como esquecer de Mãe Oxum, né? Como não falar de Mãe Oxum? As ações positivas têm por base a aspiração divina, amor fraterno, que é salutar, altruísta, de amparo. Toda ação continuada gera um hábito equivalente, hábitos positivos, são chamados de virtudes. O conjunto de virtudes que um ser opera, chamamos de positividade. Visualizemos a mesma associação com negatividade anteriormente discorrida em Paiexu. Imagine um caldeirão com perfume dentro. As ações positivas são as gotas de perfume. As virtudes são o conjunto de perfume e a positividade, o composto, caldeirão de perfume. Todas as pessoas seguram um lindo caldeirão de perfume. Lá em Paiexu, nós usamos a analogia do caldeirão de lava, né? Onde, a partir dessa negatividade que nós expressamos, nós estaríamos projetando, né, lava em nossos irmãos e em nós mesmos, né? Já em Mãe Oxum, que é a manifestação do amor e da positividade, essa alegoria, né, essa simbologia, ela é representada por um caldeirão de perfume, ou seja, a positividade, ela é representada por perfumes. Mãe Oxum é a expressão divina que nos dá pulso, cadência, ritmo, constância na prática do amor, colorindo de forma cada vez mais bela e radiante tudo e todos em nossa volta, fazendo multiplicar e estender o amor genuíno e propagando o amor genuíno em abundância, em infinita fonte de propulsão. Assim como uma cachoeira, levando benefício a si mesmo e ao próximo, em um único movimento, sem necessidade de retorno. Ela enriquece e amadurece o amor genuíno, vendo a natureza e os seres radiantes como ouro, regando a positividade. A maior de todas é o próprio amor, a inclusão, dando pulso e ritmo para a sua propagação, enriquecendo-a, amadurecendo-a. Então, essa é a expressão divina Mãe Oxum, ou seja, a própria manifestação do amor, o próprio processo de inclusão do outro e de tudo em nosso coração. E a partir desta inclusão é que manifestamos a amorosidade fraterna. Essa é a expressão divina Mãe Oxum. O próximo orixá que nós vamos falar
é Mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá é a consciência que, ao ver a vida, com ou sem máculas, realiza toda e qualquer atividade que possa ser geradora da mesma, propiciando sua continuidade e cessando as máculas de forma natural e indireta. Mãe Iemanjá é a orixá da vida, pois ela se manifesta a partir dela, a partir do amparo ao sofrimento, às máculas e suas aflições em operação. Ela se manifesta a partir da geração de benefícios, da fonte que dá e assim diminui ou acaba com as máculas e sofrimento consequente. Um exemplo simples, mas não menos maravilhoso, de amparo através da geração da vida seria: a um diabético, ao invés de isolá-lo do acesso aos doces ou convencê-lo da não ingestão, ofertamos uma receita de suco verde feito com brotos de trigo para melhor circulação e produção sanguínea alcalina. Ou seja, nós buscamos a geração da vida, nós buscamos a manifestação, a expansão desta geração, dessa expressão divina. Não buscamos a contenção, a restrição, o isolamento. É a outra face. Se nós estivéssemos pensando na questão de isolamento, de contenção, nós estaríamos falando da expressão orixá de pai Omolu. Mãe Iemanjá é justamente a contraparte, ou seja, a expansão, a geração da vida. Iemanjá é vida rica e abundante, é geração, atitudes benéficas, positivas, construtivas em direção à vida. Mãe Iemanjá. E para fechar, então, os 7 orixás, no nosso caso, 8 orixás. Oxalá, Pai Oxalá. O amor é uma consciência de inclusão, inclusão do outro. O amor faz surgir a humildade. O olhar que vê o conjunto da humanidade e da vida na Terra como algo mais importante do que a mim mesmo. O outro como algo a ser respeitado. Vejo o próximo como algo precioso. A humildade faz surgir a fraternidade. Vejo a todos como irmãos e irmãs, que devem ter seus sofrimentos aliviados e cessados, suas felicidades cultivadas e multiplicadas. A fraternidade faz surgir a esperança, ou presença de sentido elevado da existência. O sentido de minha vida, independente das atividades laborais ou religiosas, é ser feliz e sofrer menos. É relacionar-me com a sociedade para propiciar felicidade e amparar o sofrimento. A presença de esperança ou de sentido elevado de existência faz surgir a presença de fé ou espiritualidade elevada, superior. É a partir da aspiração salutar, advinda do amor, que a humildade, a fraternidade e a presença de sentido surgem, nos levando a manifestar qualidades positivas de forma natural, independente das condições do mundo. Oxalá é o orixá que nos faz ver o mundo de forma elevada, onde os valores nobres, como a presença de fé ou espiritualidade elevada, formada pelo movimento de presença de esperança ou sentido elevado de existência, fraternidade, humildade e amor, são vistos e regados. Ele traz em si
a síntese da espiritualidade elevada, da cosmoética, da vida com sentido, pois se baseia em viver em harmonia e para trazer o benefício a todos, fazendo-nos regozijar com o bem que há no mundo, com todas as coisas que há nele. É o Pai Orixá da fé, ou espiritualidade elevada. Mesmo se vivermos atribulados, caso tivermos a aspiração de realizar a caridade, palavra que resume amor fraterno engajado, ou bondade engajada, temos uma vida cheia de axé. Nossa felicidade passa a vir do que trazemos ao mundo e não do que pegamos dele. Fé não tem denotação religiosa, ou sequer é sinônimo de acreditar, de esperar por algum retorno divino, ou de acreditar cegamente. Esta é uma visão configurada que vemos na predisposição cultural popular católica, judaica cristã e protestante. Ser movido por fé é ser movido por algo elevado, uma consciência de aspiração divina, de esperança. Esperança é uma virtude divina, a união de perseverança e crença virtuosa. Nada tem a ver com a ação de esperar por algo. Esperança é um posicionamento de aspiração e atitude consciencial elevada. Pai Oxalá. Então, queridos irmãs e irmãos, completamos aqui o nosso ciclo, nosso percurso de estudos da teologia de Caritas ou felicidade e cura. Esperamos, eu espero pessoalmente, que durante todo esse tempo em que nós nos encontramos aqui, eu possa ter sido de alguma forma útil e trazido a reflexão de tudo que se falou, né? Contribuindo para que cada um possa, a partir da sua aspiração própria, refletir, avaliar, colocar em prática e realmente verificar se tudo o que foi colocado durante todos esses encontros nos serve, é válido, é o que eu quero para a minha vida. E a partir desta constatação, a partir dessas evidências, é que nós vamos encontrar a nossa aspiração para seguir caminhando nessa jornada, nesse caminho, que aqui foi só um início, foi só uma pequena amostra do que a gente pode fazer, do que a gente tem que fazer para avançar nesse caminho que nós escolhemos, nesse caminho de amorosidade fraterna, nesse caminho de elevação, nesse caminho de Pai Oxalá. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos e deixo a palavra com vocês, se quiserem complementar, comentar ou falar alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade. Vamos liberar todos os microfones aqui. Pronto. Não está ativando. Agora deu. Agora foi. Eu vou deixar a Jaqueline falar primeiro. Primeiro as damas e primeiro a sacerdote. Muito obrigada.
Muito obrigada pelas damas, sacerdote todos nós somos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Lúcio pela disposição em se engajar nessa evangelização que é tão importante e, como nós conversamos nesse feriado, é parte culminante do tratamento de Cáritas. Um tratamento que ele traz, confere uma busca, um retorno para casa, e que, se a gente engajar de forma profunda nele, a gente gera muito benefício não só para nós, mas para a comunidade em que a gente está inserido, e para a nossa comunhão e o nosso renascimento numa próxima vida, numa outra matéria, como nos explicou o nosso Tata Issá. Gostaria também de dizer que não existe certo e errado, não existe o aqui e o agora somente. E Mãe Ansã, ela, sem dúvida nenhuma, ela é uma das consciências tão ou mais importantes, né, dentro de todo o nosso Orumalé. Pela prática de terreiro, até hoje, todos os médiuns que chegaram na casa e todos os assistidos, eles vieram irradiados por Mãe Ansã. Porque Mãe Ansã, as falangeiras de Mãe Ansã, são aquelas que conduzem os eguns, estando eles encarnados ou não. Por isso que hoje ainda há uma grande confusão nos terreiros e nos médiuns se acharem filhos de Iansã. Porque todo o mediunato, ele inicia por Iansã. É aquela mãe que carrega, que conduz, que ampara o filho até chegar num estado elevado de consciência e da cadência em movimento. Ela organiza um caos, tanto íntimo quanto coletivo, para que ele chegue até um terreiro, uma instituição religiosa, que ele consiga ali ordenar aquele caos. Então, foi muito bem colocado, irmão. Gratidão a essa inclusão, que pareceu no momento, né, vamos dizer assim, um erro, mas na verdade foi uma grande inclusão. Gostaria também de reiterar que todo o percurso Felicidade e Cura, ele pode ser, sim, a Cáritas pode ser, sim, manifestada de várias formas. Tanto a forma em se trabalhar o consciencial da comunidade, como somente com Deus, na sua forma mais íntegra, sem expressões, sem qualidades, a partir da qualidade de produzir toda e qualquer uma, que é o nosso divino Espírito Santo, ou com o nosso Orumalé, seja ele os 88 que recebemos por Pai Benedito através do Tata, seja 1, 2, 10 ou quantos, cada terreiro na sua individualidade e liberdade pode comungar. Minha gratidão a ti, minha gratidão a todos os irmãos que se engajaram nessa jornada, e dizendo, né, que essa 7ª edição ela vem para complementar um tratamento de Cáritas. E ela conta ali com os 7 primordiais orixás, começando principalmente por Exu, que é aquela visão da negatividade. É olhar a dor e o sofrimento, não só o nosso, mas o do outro. É aquele caldeirão de óleo fervente que, ao respingar, fruto de uma negatividade íntima, machuca o outro. E é a geração da mágoa. Depois, a partir do momento da visão dessa negatividade, a gente conduz um olhar para a positividade, porque a gente sempre cicla em 2 polos, é a negatividade e a positividade. Olhando e vibrando na positividade, a gente toma ali aquela consciência de Oxum. Oxum, a gente poderia mencioná-la de várias formas, mas principalmente naquele grande manancial de amor que gera a partir de um estado de vibração mais positiva. E assim, o caldeirão de óleo fervente, ele se esgota, e esse conteúdo se troca por perfume.
Um perfume que, ao respingar no outro, gera benefício. Gerando benefício, a gente cicla para um outro grau de consciência, que é Iemanjá. Iemanjá é como se fosse um grande útero. É aquela grande mãe que acolhe tudo e todos. Ela é receptiva. Ela está sempre de braços abertos. Talvez fosse aquela grande mãe que ficaria ao lado, se fosse sincretizarmos ela numa imagem com o Pai Oxalá. Aquele orixá que também é acolhedor. A partir desse acolhimento, nós colocamos ordem no nosso movimento. Ordem em direção a um progresso. Caminhos abertos, quebras de demanda, quebras de corrente, quebras de amarras. Começamos a nos libertar. Não ficamos tão limitados pelas nossas crenças, pelas nossas observações, pelo nosso estado limitado de consciência. E aí nós começamos a ver o grande Dharma, como nós gostamos muito do budismo, né, irmão? O Dharma, a roda cíclica das nossas ações, quando elas começam a gerar causalidade. E aí, cientes e agora conscientes, nós vemos que as nossas ações, elas geram frutos. E se nós gerarmos frutos nutritivos, nós nos alimentamos. Se nós gerarmos frutos tóxicos, nós nos intoxicamos e acabamos em estado de sobrevivência e não vivemos. A partir desse momento, a gente já está livre, liberto, consciente das nossas ações. E ali nós temos um poder de escolha, o nosso livre-arbítrio. Livre escolha para olharmos à nossa frente e com uma única flecha, num simbolismo de escolher, e o nosso arco, a nossa ferramenta de escolha, escolhermos algo e um caminho a trilhar. Nesse momento, já não mais limitados, se fôssemos recolocar ali Mãe Olossá, nós encontramos aquele vasto horizonte, aquele manancial liberto, aquela grande gama de, vamos dizer assim, liberdade e aquela inspiração de esperança que surge nos nossos corações. E aquele estado elevado de fé, como o irmão mesmo falou. Um estado de fé agora totalmente esclarecido, lúcido e luminoso. E aí que chega também o grande sincretismo de Jesus Cristo, porque foi aquele Espírito Deus manifestado na forma hominal, humana, que manifestou essa liberdade, essa expressão radiante de fé e de esperança, e trouxe isso para a humanidade, para os seus filhos, para os seus descendentes. Por isso que também muitos terreiros hoje sincretizam Oxalá com Jesus Cristo. Porque talvez de todas as consciências, expressões e qualidades de Deus, essa foi a que ele mais expressou enquanto esteve caminhando ainda na forma humana. Porque caminhando conosco, ele vai estar sempre. Irmão Lúcio, muito obrigada. Muito obrigada pela tua disposição e espero ainda ter muitas aulas contigo em 2022, onde vamos engajar num circuito tão luminoso quanto esse. Minha gratidão a ti. Muito obrigada. Passo a palavra para outros irmãos também. Viu como a minha tática de deixar a Jaqueline falar primeiro era pertinente? Ou seja, faço minhas palavras dela, isso é fácil, mas, irmão, gratidão pela tua dedicação, é ímpar a tua dedicação sempre, sempre nos ajuda no nosso florescimento espiritual, e peço escusas da minha parte por não participar 100% dos teus cultos, em alguns momentos eu não pude. Quero te dizer que nunca e jamais é qualquer engano tu falar de qualquer orixá nosso Orumalé, porque provavelmente tu falou porque aquele momento pedia que tu falasse. Então não tem engano, aquilo ali simplesmente foi indicado para ti, consciente ou inconsciente, que tu falasse naquele momento porque foi pertinente. Gratidão muita minha,
Aprendi muito contigo, sempre, né? E como a Jaqueline disse, esperamos mais em 2022, tá bem? Uma boa noite, um abraço a todos. Mais alguém gostaria de usar a palavra? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, um abraço fraterno e um beijo no coração em todas e em todos. E vamos em frente.